Olá, pessoal, e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra hoje aqui. Ler uma palavra de Deus para você e para cada um de nós, que nós precisamos da palavra de Deus, não é verdade? Todos nós precisamos. Beber aqui um pouco de água. E eu quero, antes de ler essa palavra, é uma palavra muito forte. Deus, ele tocou muito nessa palavra em mim e eu queria compartilhar essa palavra com todos vocês. Mas antes de eu ler essa palavra, eu já queria pedir a você que está me ouvindo neste momento, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Logo abaixo do vídeo, aí uma palavra em vermelho, inscrever-se, clica nessa palavra. Pronto, é de graça, não paga nada. Você vai estar se inscrevendo neste canal. E todas as vezes que fizermos os vídeos, você vai receber as notificações. E deixe também o seu gostei, sua curtida, para outras pessoas a mais serem alcançadas através destas orações, dessas palavras, tá certo? Eu me chamo Pastor Rafael e eu estou aqui diariamente trazendo uma oração e também palavras de fé para abençoar a sua vida. Eu quero ler uma palavra que está no livro de João, no capítulo 3, do versículo 16. Diz assim: a missão do Filho. Diz assim no versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que o título da palavra é a missão do Filho. O título da palavra, a missão do Filho. E quando a Bíblia diz a missão do Filho, é claro e é óbvio que é a missão do Senhor Jesus Cristo. E aí eu estava meditando nessa palavra e eu estava pensando, meu Deus, a missão de Jesus Cristo foi vir salvar a humanidade. Salvar todos nós. Salvar a mim, salvar você que está me ouvindo. Essa foi a missão de Jesus. Se você ler a Bíblia, se você ler a palavra, você vai ver que Jesus ele veio somente com esta missão. Ele veio com a missão de salvar a humanidade, as pessoas. Ele veio para salvar. E aí eu estava meditando nessa palavra e eu estava pensando, se a missão de Jesus foi vir para salvar, qual é a minha missão? A minha missão, eu estava pensando comigo mesmo, qual é a minha missão? Porque eu estou pregando aqui essa palavra, mas eu estou pregando essa palavra para você, porque Deus também está falando comigo. Não está falando só com você, está falando comigo. E eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando neste momento, membros, talvez pessoas que são de outras igrejas, talvez obreiros, pastores, talvez até bispos, eu não sei. E eu estava aqui pensando comigo mesmo, qual é a minha missão?
E eu faço a mesma pergunta para você que está me ouvindo. Qual é a sua missão? Porque a missão de Jesus, vindo à Terra, foi de salvar. Salvar todos nós. E qual é a nossa missão? Aí eu me lembro de quando Jesus, a palavra de Deus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E você vê que aqui no versículo 16 ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, não é que Deus ama as coisas deste mundo, não. Deus não ama as coisas erradas deste mundo. Pelo contrário, Deus, ele odeia as coisas erradas deste mundo. Deus ele não quer as coisas deste mundo. Porque o próprio diabo, ele chegou até Jesus e falou: olha, eu te dou a glória deste mundo, se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo, a glória deste mundo, o diabo ele pode dar. Quem disse que ele não pode dar? Dá, porque ele dá a muitos a glória deste mundo. Mas Jesus disse a Satanás: arreda de Satanás, porque só a Deus darás culto. Ou seja, o próprio Senhor Jesus sabia que o diabo poderia fazer isso para Jesus, poderia colocar Jesus nos altos, exaltar a Jesus, poderia colocar Jesus entre os maiorais deste mundo, com grandes poderes e autoridades deste mundo, autoridades, glórias deste mundo. Mas o Senhor Jesus sabe e sabia que a glória deste mundo é vã. A glória deste mundo não tem valor algum, porque é passageira e ela acaba. A glória deste mundo é passageira, ela acaba. Porque quem vai viver neste mundo para sempre? Tudo neste mundo passa, tudo neste mundo acaba. A aparência, ela acaba. Você é jovem hoje, daqui a uns anos você está velho. Você pode ser uma pessoa linda, uma pessoa bela. A beleza, ela acaba. Você envelhece, tudo acaba. Tudo passa, não adianta. Pode a pessoa querer colocar plástica, silicone, pode querer a pessoa maquiar, fantasiar a aparência, mas não tem jeito. Acaba. E quando chegar a hora de partir, partiu, morreu. Acabou, vai para dentro do caixão e daqui a pouco não tem mais nada, porque tudo se acaba. Ou seja, o corpo, ele acaba, ele padece, morre, falece. Ou seja, a vida neste mundo passa como um piscar de olhos. Passa como um piscar de olhos. E eu pergunto para você, será que vale a pena você trocar a sua salvação, a sua vida eterna, pelas coisas passageiras deste mundo? Será que vale a pena você trocar a sua salvação da sua alma, pelas coisas deste mundo, pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela corrupção, trocar a sua salvação pelo adultério, pela prostituição, trocar a sua salvação, a sua vida eterna, pela glória deste mundo? Você quer fazer isso? Porque tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. É bom? É. Mas é bom para a sua carne. Porque para a sua vida com Deus isso não vai trazer benefício nenhum.
você não vai ter benefício nenhum. Então eu estava meditando na palavra e eu estava pensando, qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? E quando eu digo isso, talvez você pense assim, não, isso é só para quem é pregador, só para quem prega a palavra. Não, quando eu digo a missão nossa, não se refere a títulos, porque você pode ser um membro, você pode ser um obreiro, pastor, você pode ser quem for, você tem uma missão, todos nós temos uma missão. Quando Jesus escolheu os 12, eles não eram nada. Se você ler a Bíblia, você vai ver que quando Jesus escolheu aqueles 12, muitos deles, alguns deles não tinham nem estudo, não chegaram nem a entender muito da palavra. Mas Jesus escolheu, mesmo sabendo que alguns deles não entendiam de nada. Alguns deles eram apenas trabalhadores. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando Jesus escolheu eles, Jesus deu a eles uma missão. E Jesus deu a eles a missão de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de levar a salvação, de levar a vida eterna para outras e outras pessoas. E é essa missão que Deus nos deu. É essa missão que Deus me deu, que Deus deu a você. Deus não deu para nós uma missão de querer, neste mundo, encontrar glória, fama, status. Porque, na verdade, o mundo que nós vivemos hoje é este. O mundo que nós estamos vivendo hoje, esse século, principalmente da atualidade, é este. Pessoas que procuram status, fama, sucesso, pessoas que querem estarem no auge, que querem elogios, aplausos. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Pessoas que vivem ali nas redes sociais para mostrar a vida, para querer seguidores e tudo mais. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Jesus Cristo quer de nós que nós levemos a palavra dele, o evangelho dele, porque o apóstolo Paulo disse: a tua graça me basta. Só a tua graça me basta. Você sabe o que quer dizer isso? Paulo quis dizer: a tua salvação me basta, Senhor. E muitos de nós falhamos por querer, muitas das vezes, algo na vida pessoal, material. E nós não podemos pensar na nossa vida pessoal. Porque, na verdade, os tempos que nós estamos vivendo não dá mais para pensar nisso. É isso que eu estava meditando. Não dá mais para você pensar no seu eu, no seu querer, nas suas vontades. Porque cada vez mais nós estamos vendo o mundo vivendo dias difíceis. Nós estamos vendo o mundo passando por mudanças. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Nós estamos vendo o esfriamento de muitas pessoas. As pessoas estão esfriando o amor. E quando eu digo amor, é esfriando o amor para com Deus, é esfriando o amor para com o próximo. Está se esfriando, isso aí está se acabando. O amor está se tornando algo raro, uma raridade. Isso está se tornando raro. E é o que a palavra de Deus diz. E o amor de muitos se esfriarão, está se esfriando. Muitos estão se esfriando espiritualmente, não estão orando mais, não estão mais buscando a Deus. Muitos estão esfriando com o amor para com Deus, com o amor para com o próximo. Isso é bíblico, isso está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais.
porque não sou eu que estou falando, é o que está escrito na palavra de Deus. Por que isso está acontecendo? Por se multiplicar a iniquidade, o pecado. O pecado está aí. O que era 10 vezes pecado há 10 anos atrás, hoje é 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Ou seja, o pecado está cada vez mais aí às portas. E nós estamos vendo os sinais e a palavra de Deus está se cumprindo. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava me lembrando quando eu me converti. Eu me converti em 2004. 2004. Isso faz muito tempo. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu me lembro logo quando eu comecei no grupo jovem, reuniões de jovens, a gente estava sempre ali participando da reunião dos jovens. E eu me lembro que a gente saía para evangelizar. E quando a gente saía para evangelizar, a gente fazia um movimento e arrastava bastante jovens para a reunião. A gente levava bastante jovens para a reunião. Era algo muito bacana, muito legal. E a gente via Deus operando, Deus agindo. A gente via jovens se convertendo, jovens se arrependendo do mau caminho, jovens que futuramente se tornariam obreiros, quem sabe até pastores, e assim vai. E era um trabalho muito maravilhoso, era uma bênção. Eu lembro que a gente era evangelista também, a gente muitas das vezes tinha um grupo de evangelização, a gente saía para evangelizar, fazer visita, era uma bênção. E eu estava meditando nisso, eu estava me lembrando, e eu estava parando para pensar. Hoje em dia, quando a gente vai muitas das vezes fazer um trabalho desse de evangelização, de jovens e visitas e tudo mais, a gente já percebe que já não é mais como antigamente. Por quê? Porque a gente vê que quando esse esfriamento espiritual é geral. É um esfriamento que a gente vê que isso atingiu todo mundo. Você vê, muitas das vezes a gente vai na casa de umas pessoas, as pessoas ficam mais... não ficam muito dando muita atenção, muito valor ao que nós estamos fazendo. Muitas das vezes as pessoas... Tem aquelas pessoas que recebem, né? Que querem ouvir uma palavra, que querem uma oração, mas tem a maioria das pessoas não querem mais. As pessoas querem mais ficar hoje em dia na tela do celular, querem ficar mais ali na rede social. As pessoas hoje em dia querem ficar mais ali no Facebook, no WhatsApp. Você vai conversar com os jovens é tudo no celular, não quer mais saber de ouvir a palavra. Ou seja, você vê que tem muitas pessoas hoje em dia que já estão frias. E assim a gente percebe que se tornou mais difícil ainda a gente levar a palavra de Deus. É claro que a gente não pode parar, a gente não pode deixar de buscar, de evangelizar, de fazer a visita. Não, a gente tem que continuar e fazer mais ainda. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente percebe que não é mais a mesma coisa. Mudou muito. 17 anos para cá, muita coisa mudou. Mas muita coisa mudou mesmo. Muita coisa mudou. E hoje em dia a gente não percebe isso só no mundo aí fora, a gente percebe também dentro da igreja. A gente percebe, e quando eu digo dentro da igreja, não é especificamente uma igreja em si, eu digo a igreja em geral.
A gente percebe o esfriamento de muitas pessoas, esfriamento de obreiros, de membros, pregadores que estão se esfriando espiritualmente. Muitas das vezes não oram mais, não buscam mais a Deus, não tem mais comunhão com Deus. Ou seja, isso é algo que nós estamos vendo no mundo hoje em dia. Infelizmente, é triste, gente, é muito triste isso. E eu fico triste porque eu me lembro, eu me lembro que quando eu entrei de obreiro na igreja, quando um obreiro se afastava, quando um obreiro se desviava da igreja, nós se reunimos em 3 ou 2 e íamos lá atrás daquele obreiro e a gente tentava resgatar aquele obreiro, falava, vamos voltar, volta para a casa do Pai, volta a buscar Deus. A gente insistia, pregava para ele. E muitas das vezes o obreiro cometeu um erro, um pecado, uma falha, mas a gente não estava ali para julgar, para condenar a falha dele, porque o próprio Senhor Jesus, ele não julgou, não condenou a pecadora. Por que eu vou condenar? Por que eu vou julgar? Então a gente estava tentando ali salvar aquela alma, porque ali era uma alma, ali era uma vida, independente do que estava acontecendo. A gente falava, vai para a igreja, vai buscar Deus, ainda que não seja de obreiro, seja de membro, mas vai para a igreja, vai buscar. Porque a gente sabe que essa é a missão do Filho do Homem, é salvar. A missão de Jesus Cristo é salvar, a nossa missão é salvar, independente de quem seja, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer acepções de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, seja quem for, nós viemos para salvar. Nós não podemos pensar em nós mesmos, nós não podemos pensar no nosso eu apenas, nós temos que olhar para o próximo. Porque a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo hoje pode ser que esteja mal, pode ser que esteja sofrendo. O próximo seu pode ser aquela pessoa que está afastada da igreja, que precisa de uma visita, que precisa de uma oração. Vai lá. Vai lá. Leva a palavra de Deus. Ainda que a pessoa não volte para a igreja, mas vá. E não vá uma vez, vá 2 vezes, porque a Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha que se desgarrou. Vai lá. Procura ela, meu irmão. Por isso que eu estou falando para você. Nós temos uma missão. E a nossa missão é salvar vidas. E quando eu digo salvar vidas, é levar as pessoas ao reino de Deus. É levar pessoas ao arrependimento dos pecados, dos erros. Porque o inferno é real. Jesus Cristo falou do inferno e o inferno existe. Tem pessoas que acham que o inferno não existe. O inferno existe. Por isso você precisa entender qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Ainda que você diga assim, não, talvez você é um membro, um obreiro, você diga assim, não, eu quero ser muito próspero, muito rico. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe e que você prospere. Mas não é só isso que Jesus chamou você para ser. Jesus não chamou você só para ser rico ou próspero. Porque você vai entender, você que está me ouvindo, que a riqueza e a prosperidade é bom. Vai lhe trazer muitos benefícios para a sua vida. Mas você vai entender que não basta isso apenas. Jesus quer que você ajude a ganhar almas. Jesus quer que você seja um ganhador de almas. Jesus quer que você leve a salvação. Essa é a missão. Você se lembra do jovem rico? Ele não queria a vida eterna? Não era o que ele queria? O que Jesus falou para ele?
Vende, dá tudo aos pobres, depois vem e me segue. Jesus chamou ele para ser um ganhador de almas. Eu me lembrei de Pedro. Jesus falou para Pedro deixar tudo que ele tinha para ser ganhador de almas. Pedro deixou. Deixou o trabalho, deixou a profissão dele, deixou tudo. Deixou o barco, tudo. E seguiu Jesus para ganhar almas. O jovem rico, ele tinha que deixar tudo e seguir Jesus. Mas ele não quis. Você sabe por quê? A Bíblia diz que ele ficou muito triste. Porque o jovem rico, ele não entendia que para ele ser salvo, não bastava ele ter muita riqueza. Para ele ser salvo, ele tinha que cumprir o chamado de Deus. Quando Jesus chamou ele, ele tinha que cumprir o chamado dele. Mas ele, por ser apegado a bens materiais, e esse é o problema, esse é um dos maiores problemas que nós temos nos dias de hoje, um dos maiores, se não for o maior, que é o apego às coisas nessa terra. As pessoas se apegam às coisas dessa terra. Se apegam às coisas dessa terra. Eu até estava me lembrando, um tempo atrás, quando eu estava numa igreja, acho que era lá no estado do Ceará, eu não estou lembrado o nome da igreja, rapaz. Acho que era Ipueiras, ou era... Acho que era Ipueiras ou era... Peraí, Ipueiras... eu acho que era Ipueiras mesmo, tem São Luís do Curu, mas eu acho que era Ipueiras. E eu me lembro que eu estava nessa igreja e tinha um obreiro, um obreiro e uma obreira, né? Era um casal. E ele tinha um ponto comercial, né, de vendas, e ela também tinha outro ponto de venda de roupa, essas coisas assim. Cada um tinha o seu trabalho. E eles eram obreiros, os dois. Só que ela era dizimista e ele já não era. Aí ela me procurou, explicou a situação, falou: "Ô pastor, olha, eu sou dizimista da igreja tal, mas o meu esposo não é, e ele era obreiro." Eu falei: "Muito bem, não tem problema." Conversei com ele também. Por fim, enfim. A pessoa, muitas das vezes, ela não entende a missão e se apega às coisas dessa terra. Eu falei para ele: "Olha, obreiro, não se apega a dinheiro. Você ganha aí um valor X, seja muito ou pouco. Devolve os 10%. Mas muitas das vezes a pessoa se apega, se prende a isso. E você vê, ele vivia reclamando: "Olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tem isso, não tem aquilo." Sempre com problema, sempre com problema, sempre com problema em cima de problema. E aí eu tava pensando, você tá vendo? Às vezes a pessoa nega, né, devolver aquilo, os 10%, porque se prende àquilo, mas gasta com outras coisas. O que era para a pessoa devolver ali na igreja, aí gasta com coisas que acabam acontecendo na vida da pessoa. Vai gastando com isso, vai gastando com aquilo, quando vai ver não tem nada. Você está vendo? Por isso que a Bíblia diz que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Quem você acha que é mais feliz? O que dá ou o que recebe? O que dá. Então dê, não negue. Ajude a igreja, ajude a obra. Por que você iria negar? Porque o dono de tudo é Deus. Você acha que o jovem rico iria ficar pobre porque Jesus mandou ele fazer aquilo? Claro que não. Ele ia seguir Jesus, ele ia ser um dos apóstolos de Jesus. Ele ia cumprir o chamado. Rapaz, a maior riqueza que aquele homem podia ter era aquela, ser um dos apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus. Ou seja,
Ele podia ser o maior rico do mundo. Não se compararia ao que ele estava ganhando naquele momento de Jesus. A oportunidade de pregar o evangelho. Por isso que eu digo para você, nós vivemos nos tempos hoje que não dá mais para a gente viver pensando só em objetivos pessoais. É claro que você vive a vida diariamente, tem os seus compromissos, você precisa honrar os seus compromissos, tá certo? Mas nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir. E essa missão que Deus nos deu é de levar as pessoas à salvação. Levar as pessoas a Deus, a serem salvas. Por isso que eu queria ler essa palavra para você hoje. Olha o que diz aqui no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Olha só. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, você está vendo? Você acha que Jesus veio salvar o mundo? Não. Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. Vou beber um pouco de água aqui. Ou seja, Jesus não veio para julgar, para condenar. Porque, meu irmão, escute bem, se Jesus viesse para julgar, eu e você estaríamos condenados. Me diga quem nessa terra é perfeito. Me diga quem neste mundo é perfeito. Aí talvez você vai dizer assim, não, mas eu não estou no pecado. Você vai dizer, não, mas eu não estou cometendo pecado. Sim, e a gente não deve cometer pecado. Porque a gente sabe que o pecado sendo consumado gera morte. Mas nós temos erros, temos falhas, que ainda assim você diga que não esteja no pecado, mas você erra, você falha. E quando nós vemos pessoas que muitas das vezes pecam, nós queremos julgar, condenar. Nós queremos apedrejar. Esse é o nosso erro. Por isso que a Bíblia diz, não julgais para que não sejais julgado. Porque você julga hoje, amanhã você vai ser o julgado. Você condena hoje, amanhã você vai ser o condenado. Por isso que Jesus falou naquela vez que aquela mulher adúltera estava sendo condenada a ser apedrejada. Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos que estavam ali tinham pecados. Eu não sei qual era o pecado da vida deles, mas todos eles tinham. E eles, pela própria consciência, ficaram acusados. Eu quero falar uma coisa para você. As pessoas deste mundo, elas precisam de salvação e não de julgamento. As pessoas que estão neste mundo, que estão no pecado, elas precisam de salvação e não de julgamento. Esse é o nosso erro. É julgar, é condenar, é apontar o erro da pessoa. Nós estamos com a missão de salvar e não de julgar. Porque Jesus, a Bíblia está dizendo aqui, ó, a palavra de Deus está dizendo, olha o que ele diz, ó, vou ler de novo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você está vendo? Jesus veio com a missão de salvar o mundo. A nossa missão é salvar. Olha o que diz aí, ó, no 18. Ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, ou seja, nós não temos que julgar. Cada um será julgado por si mesmo. Se a pessoa se arrepender,
Se a pessoa se humilhar aos pés de Jesus e crer nele, ela será salva, ela não será julgada. Se ela não crê, se ela não quer acreditar, se ela não quer se arrepender dos seus pecados, do seu mau caminho, ela já está julgada já. Ou seja, o julgamento virá para cada um por si só. Não é necessário eu ou você julgarmos alguém. Cada um será julgado por si só. É o que a palavra ela diz aqui. Ó. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O que não crê já está julgado. Se ele não acredita na volta de Jesus, se ele não acredita no inferno, se ele não acredita na vida eterna, se ele não crê na palavra de Deus, se ele não crê em Jesus Cristo, ele já está por si só julgado, condenado. Se ele passar a crer, ele será salvo. Se ele não crer, ele está julgado. Mas isso é por si só. Não cabe a eu ou a você determinar isso a ninguém. Tem gente que fala assim, fulano morreu e foi para o inferno. Eu não sei. Você sabe como? Você viu ele para o inferno? Nós não sabemos. Às vezes a pessoa está ali no leito do hospital e a pessoa está ali se arrependendo, confessando a vida dela, crendo em Jesus, entregando a vida dela para Jesus. E se ela for salva? Eu não sei. Só quem sabe é Deus. Por isso que nós temos que vigiar para que a gente não venha se precipitar em atitudes. Eu me lembrei de um vídeo de um rapaz que ele estava envolvido com a vida do crime. E, se eu não me engano, eu acho que ele levou uns tiros, né? Não sei se foi da polícia ou se foi dos bandidos. E eu lembro que no vídeo ele tá gritando, né? Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Parece que, na verdade, parece que tem uma irmã, uma mulher, falando para ele, né? Peça perdão a Deus. Se arrependa, você se arrepende dos seus pecados, você aceita Jesus. Ele aceita Jesus como meu Salvador e ali falando, confessando, entregando a vida dele para Deus. E depois ele morre. É para isso que nós fomos chamados. Chamados para salvar vidas, ainda que sejam pessoas que para o mundo não valem nada. Porque uma pessoa dessa, morrendo, né, um bandido desse, a gente não sabe quais são as coisas erradas que ele fez. Mas se ele quer o arrependimento, se ele quer ser salvo, quem sou eu, você, para julgar? Nós estamos ali para levar a ele a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus estava na cruz e tinha dois bandidos, um queria ser salvo, o outro não acreditava. Um acreditava, o outro não acreditava. O que acreditou falou com Deus ali naquele momento. Jesus falou com ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Tá vendo? E era um bandido que estava na cruz. E aí você vai olhar para esse mundo, muitas das vezes você vai ver uma pessoa ruim que faz coisas ruins, você vai condenar. Merece morrer, merece morte, merece ser espancado, arrebentado. Quem somos nós? Nós não somos nada. Nós somos o pó de areia. Nós somos pecadores como qualquer um deles. A natureza humana é toda igual. Toda igual. É claro que a gente não pode ficar comparando um ao outro. Tem gente que realmente faz coisas ruins, atrocidades. Mas isso não quer dizer que a pessoa não seja digna ou merecedora de perdão, de arrependimento, de uma nova oportunidade. Isso não quer dizer que a pessoa não mereça ser salva. Se ela se arrepender, se ela se entregar para Jesus, ela será salva. É o que diz a palavra.
Por isso que a palavra fala quem nele crê. Ou seja, a palavra não está dizendo especificamente quem seja. A palavra está dizendo quem nele crê. Não é julgado. Pode ser qualquer um. E aí a Bíblia diz no versículo 19, ó, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E essa é a pura verdade. É a pura verdade. Jesus, ele veio ao mundo e você vê, as pessoas amaram mais ao mundo do que a ele, porque as obras eram más. Você pode ver, as pessoas deste mundo amam mais as coisas deste mundo do que a Deus, porque as pessoas gostam das coisas deste mundo. As pessoas se agradam mais às coisas deste mundo do que a Deus. As pessoas passam mais tempo num celular do que orando, do que falando com Deus, do que lendo uma palavra. As pessoas passam mais tempo assistindo televisão, assistindo o que não edifica. Não que seja errado assistir televisão, você pode assistir. Eu assisto, qualquer um assiste. Mas as pessoas ficam, muitas das vezes, assistindo coisas que não edificam, que não muda nada na vida dela, do que buscar Deus, do que ir para a igreja buscar Deus. Você vê as pessoas hoje em dia falam mais da vida dos outros, mas não ajuda ninguém. Não leva uma palavra para ninguém, não ora por ninguém. Quer ver o mal do outro, quer ver a destruição da vida do outro. É a verdade. Eu me lembro de uma cidade onde eu passei e eu lembro que eu fui numa loja, tinha perto da igreja. Eu conhecia a pessoa lá só de vez em quando eu ia lá, conversava de vez em quando. Eu me lembro que tinha uma senhora, ela estava no telefone, a atendente, aí eu fui falar para ela, né, você... Aí ela, peraí, pastor. E eu me lembro que ela começou a falar, tomara que fulano morra, tomara que o carro vire, tomara que fulano morra, capote e tal, não sei o que. Tá vendo? Essa é a natureza do homem, a natureza do ser humano. E eu vendo aquela mulher falar aquilo, eu falei, meu Deus, como que pode a pessoa falar essas coisas? Mas a gente vive num mundo assim. A gente vive num mundo porque as obras desse mundo são más. As obras desse mundo é corrupção. As obras desse mundo é morte, é violência, é maldade, é crueldade, é injustiça, é adultério, é prostituição, é roubo, é mentira. As obras desse mundo é tudo isso aí, tudo que não presta. É as obras desse mundo. E a Bíblia está dizendo que Jesus veio a este mundo para trazer a luz, ou seja, a luz é Jesus Cristo. Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E essa é a verdade. Se você ler a Bíblia, você vai ver vários exemplos disso. Sodoma e Gomorra. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Pois é. Aquilo ali é um exemplo. Aquela vez também do povo de Deus que estava lá no deserto, começaram a adorar o bezerro de ouro. Lá também no tempo de Noé. E outros exemplos mais. Porque as pessoas queriam mais as obras deste mundo. Porque o mundo é assim. Hoje em dia a pessoa mata por qualquer coisa. Hoje em dia você vê o mundo está desse jeito. Por isso que a Bíblia está dizendo, o julgamento é este. Ou seja, quem já está julgado, quem já está condenado, é aquele que ama mais a este mundo do que a Deus, que não quer amar a Deus. Porque no tempo de Noé, as pessoas, se Noé tinha entendimento da palavra de Deus na vida dele, todos também que estavam ali sabiam da vontade de Deus. E eles sabiam que a vontade de Deus não era aquela. No tempo de Sodoma e Gomorra é a mesma coisa. No tempo de Moisés, a mesma coisa. Moisés foi para o monte orar e as pessoas lá embaixo adorando um bezerro de ouro. E hoje em dia, o que é o bezerro de ouro de muita gente? É só você ver o mundo do jeito que está. Mas nós temos uma missão.
Eu tenho uma missão, você tem uma missão, você que está me ouvindo, seja quem você for, você tem uma missão. Ainda que você seja só um membro da igreja, você tem uma missão. Ainda que você nem seja da igreja, mas você tem uma missão, porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quem já está capacitado, já é capacitado. Por que Deus vai escolher? Deus capacita os escolhidos, ou seja, aqueles que para o mundo não significa nada, mas para Deus significa tudo. E aí ele diz assim, ó, no versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, você está vendo? A palavra está dizendo: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ou seja, não tem jeito. Quem vive neste mundo a praticar o mal, a viver no erro, no mau caminho, vai desagradar a Deus, vai aborrecer a Deus e não se achega à luz, não se achega a Deus. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você: se achegue a Deus, se humilhe aos pés de Deus, não se afaste de Deus, não deixe que a luz que está em você, que é o Espírito Santo, se apague. Não deixe. Não deixe. Não desagrade a Deus, não aborreça a Deus. Porque senão você vai perder o que você tem de mais precioso, que é a sua vida eterna. Porque o que nós temos de mais valioso nesta vida é a vida eterna. E ele diz no final: a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar a salvação. Porque muitas pessoas não querem abandonar este mundo. Não querem abandonar as coisas erradas. E eu digo para você: você precisa buscar a Deus. Você precisa de Deus. Você precisa dele. Ele diz no versículo 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tá vendo? Porque quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, quem vive na presença de Deus vive na verdade. Não vive neste mundo. Quem pratica a verdade, as coisas de Deus, a obra de Deus, os caminhos de Deus, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você quer que Deus esteja na sua vida? A luz de Deus? Viva a verdade. Viva a palavra de Deus. Viva. Não viva as coisas deste mundo, não, porque esse mundo, quem viver para este mundo e não aceitar Jesus em sua vida, e não aceitar Jesus Cristo, não crer nele, esse já está condenado. Já está julgado, na verdade. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Sabe qual é a sua missão? Sabe qual é a minha missão? É salvar vidas. É levar as pessoas à vida eterna. É levar as pessoas ao arrependimento e à vida eterna. E nós não temos mais tempo para perder.
com coisas tão pequenas. Nós não temos mais tempo para perder neste mundo, porque cada vez mais a palavra de Deus está se cumprindo. Cada vez mais nós podemos ver que não vai demorar a vinda do Senhor. Por isso nós temos que buscar a Ele e viver para Ele mais e mais. Não esfrie a sua fé, não se esfrie na palavra, não deixe de orar. Nós oramos todos os dias aqui, fazemos orações para abençoar suas vidas. Mas é claro e é óbvio que cada um tem a sua intimidade com Deus. E quando nós falamos em intimidade com Deus, fecha a porta do quarto e ora. Vai falar com Deus, vai orar. Vai buscar Deus, vai orar mais. Dobre mais seu joelho para orar, pedir a misericórdia de Deus. Busque a Deus. Nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão. Aonde quer que nós estivermos, seja aqui, em outro país, qualquer lugar do mundo, nós temos que levar o Evangelho, a palavra de Deus. Eu me lembro que tem um amigo meu que ele foi para a África. Há muitos anos atrás ele foi para a África. Ele foi enviado para lá, pregar a palavra lá. E eu lembro que ele foi solteiro. E ele foi feliz da vida. Feliz, mas feliz, muito feliz. É isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos felizes em levar a sua palavra. Por isso, vamos cumprir a nossa missão. Nós vamos orar. Meu Deus, eu apresento a vida de todos nesta noite, neste momento, e que o Senhor, meu Deus, guarde e abençoe a vida de todos. Porque todos nós temos uma missão, meu Deus, e a nossa missão é salvar vidas, é salvar almas, salvar o que está perdido, é levar a tua palavra aos aflitos, aos necessitados. Por isso eu te peço, meu Deus, não permita que essa luz venha se apagar em nós, meu Deus. Que o Espírito Santo não se apague em nós, meu Deus. Não deixa que este mundo, meu Deus, nos afaste da tua presença. Não deixa que nada neste mundo nos desvie do Senhor, meu Deus. Mas que essa luz venha a brilhar cada vez mais dentro de nós. E que o pecado, meu Pai, não nos engane, não nos afaste da tua presença. E todos que ouvirem esta palavra, meu Deus, sejam tocados pelo Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo tocou na sua vida. E ele vai mostrar para você qual é a sua missão, o que você deve fazer. E o que ele falar para você fazer, faça. Ganhe almas, ajude as pessoas. É o que nós temos que fazer. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Que Deus te abençoe. E nos encontramos na próxima oração, na próxima palavra para a sua vida. Deus abençoe.